O Evangelho deste 25º domingo do tempo comum é um Evangelho que nos leva a uma intimidade com Cristo. De fato, o trecho que hoje meditamos começa com estas palavras, que ele traz os discípulos num lugar apartado e começa a falar com eles, ensinando de forma particular os discípulos. E não queria que ninguém soubesse disso, porque queria permanecer a sós com ele. Deixa-te, então, levar nesta intimidade com Cristo, porque ele, no segredo, quer nos revelar o segredo da vida, a lei da vida, o mistério pascal. De fato, dizia-lhes, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Não é importante o caminho numa viagem. O caminho passa pela cruz. Aquilo que vale a meta e vale a pena poder experimentar o poder da ressurreição. Isso implica um caminho que realmente nos leve a descobrir o segredo. O segredo que está contido em tudo aquilo que nos cerca. Pois de fato o querigma não é apenas o conteúdo da nossa fé, o coração da fé cristã, Cristo, que se entregou por amor, morreu crucificado e ressuscitou, para que tenhamos vida plena. É também um segredo que regra todo o universo. Tudo aquilo que existe, pequeno e grande, é sustentado por esta lei. A lei que João descreve no capítulo 12, versículo 24, do grão de trigo, que se não cair na terra e não morrer, não dará fruto. O sentido da nossa vida, então, é fecundidade, é dar fruto, é poder fazer da nossa vida um dom para os outros, descobrir que a nossa vida tem um sentido, esse sentido que muitos hoje estão perdendo, o sentido da própria existência, descobrir que a vida é um chamado a servir, como disse o ditado, que não vive para servir, não serve para viver. Sem dúvida, atrás desta crise de existência que leva muitos jovens ao suicídio, existe exatamente este desafio. Entender que a nossa vida é uma missão. Jesus sabe que tem uma missão bem clara e se dirige decididamente para Jerusalém, para entregar a vida, mas sabendo que esta é apenas a porta para poder entrar nesta glória da ressurreição, que levará o mundo a uma transformação incrível, um nascimento de testemunhas desta ressurreição. Esses mesmos apóstolos que hoje não entendem o Evangelho, mas que depois serão capazes de testemunhar o Cristo até o derramamento do próprio sangue. Existe então uma lei que realmente rege todas as coisas, a lei do parto, a lei da vida. Jesus é consciente disso e não por acaso ele, em outras palavras, dirá no Evangelho de João, no capítulo 16, a partir do versículo 20, vocês vão chorar, se lamentar, mas o mundo vai se alegrar. Falava da sua paixão. Vocês ficarão angustiados, mas a angústia de vocês se transformará em alegria. Quando a mulher está para dar à luz, fica angustiada, porque chegou a sua hora. Mas quando a criança nasce, ela nem se lembra da aflição, por causa da alegria, pois um ser humano foi dado ao mundo. É muito forte poder entender este mistério. Toda a nossa vida é marcada por este conflito. Por um lado, a tentação de fugir do sofrimento, da provação. Por outro lado, uma sabedoria que vem do alto, como diz Santiago na segunda leitura, e que é cheia de misericórdia, que é pacífica, modesta, conciliadora, que é cheia de bons frutos e que promove paz. E por isso, Tiago nos ensina que todos os conflitos têm raiz na guerra que está no nosso coração. Uma guerra que tem sua raiz na desordem das paixões, que estão em conflito, dirá Tiago, dentro de nós. Cobiçais, mas não conseguis ter. Matais e cultivais inveja, mas não conseguis êxito. Brigais, fazeis a guerra, mas não conseguis possuir. Esta é a origem de todos os conflitos. Dizia a Madre Teresa, nunca haverá paz no mundo se não tiver paz nos úteros das mães. Até que as mães matarão crianças inocentes, o mundo não poderá ter paz. E diz Jesus que até que os homens não olharem para a misericórdia,
não poderá ter paz. A paz do mundo começa no nosso coração, quando nos decidimos para fazer do nosso coração um abrigo, uma casa que acolhe a vida, que defende a vida. Esta é loucura para o mundo. Como sabemos, Francisco experimentou todo o conflito, até dentro da sua própria família. Assim acontece para cada um que é chamado por Deus, que assume seu chamado. Muitas vezes os próprios parentes, os próprios familiares não entendem esta loucura, pois o mundo te ensina a possuir, a colocar a tua realização em ser mais e não em servir, em fazer da tua vida um serviço, tornar-te servo dos outros. E aqui é a luta que tem também no coração de cada cristão, de cada discípulo. Não por acaso, a mesma luta que o Evangelho relata na discussão entre os discípulos de Jesus. Enquanto Cristo está ensinando o caminho da vida, e até quase que cômica a cena, se não fosse dramática, pois expressa o drama da nossa vida, os discípulos estão discutindo para entender que será o maior entre eles. Este é o caminho de um conflito que há raiz no coração de cada homem. Podemos escolher de fazer da nossa vida uma competição, uma comparação ou uma experiência de comunhão. Muito bonito aquilo que me falava nesses dias um jovem engenheiro. Ele dizia: padre, eu estudei, eu me formei e sei que engenheiro é para tornar a vida das pessoas mais plena, para poder oferecer uma moradia digna e não para acumular dinheiro. Que revolução seria se todo mundo entendesse a mensagem deste Evangelho de hoje? A nossa vida tem sentido como serviço. O engenheiro pode oferecer uma moradia que seja descanso, que seja digna dos filhos de Deus. O médico pode oferecer saúde. E como é terrível quando os homens fazem da própria profissão uma oportunidade apenas para sistemar a própria vida, excluindo os pobres da assistência necessária apenas porque carecem de meio econômico. Aí a humanidade se torna fratricida, uma humanidade que mata como Caim, o próprio irmão. É triste, mas este é realmente o caminho que o mundo oferece. E podemos descobrir neste Evangelho a solução. Nós podemos sofrer por amar, e esse sofrimento é fecundo, gera vida, como dizíamos do parto da paixão de Cristo. E podemos sofrer por não amar, por permanecer fechados no nosso eu, uma vida estéril, uma vida que perde o sentido da própria existência, uma vida que se torna infecunda, insignificante, uma vida que me leva a uma solidão terrível. E esta solidão se chama o inferno, pois o inferno começa aqui nesta terra para aqueles que não descobrem que fomos criados pelo amor e fomos criados para amar. São Paulo, em Gálatas 4:9, diz que o seu ministério é gerar seus discípulos nas dores do parto até que Cristo seja formado neles. Gerar. A misericórdia é realmente um útero, por isso Tiago fala que esta sabedoria que vem do alto é cheia de misericórdia e de bons frutos. Este é o sentido do gesto de Jesus, de colocar uma criança no meio dos seus apóstolos. É como um útero que acolhe uma vida que precisa de cuidado, que precisa de amor. Acolhida é salvação. Não é por acaso que 5 vezes no único versículo, no versículo 37 do Evangelho que estamos lendo, se fala de uma acolhida, que acolhe uma criança, acolhe o Cristo, e quem acolhe o Cristo, acolhe o Pai que o enviou. A palavra hospitalidade em latim vem de hospes, mas a raiz está em hostes. Hostes é o inimigo. Hospitar, tornar o outro acolhido, significa entender que o outro não é inimigo, mas que o outro é o dom de Deus. Que o irmão não é um peso, mas que realmente é uma graça na minha vida. É a oportunidade que tenho de fazer da minha vida uma vida fecunda, uma vida cheia de alegria. Pois esta é a alegria que nós podemos descobrir. Uma alegria que tem no mistério pascal, no querigma, morte e ressurreição de Cristo,
o segredo de toda a existência humana. E termino com estas palavras que são atribuídas ao Papa Francisco e que diz: os rios não bebem sua própria água, as árvores não comem seus próprios frutos. O sol não brilha para si mesmo, as flores não espalham sua fragrância para si. Viver para os outros é uma regra da natureza. A vida é boa quando você está feliz, mas a vida é muito melhor quando os outros estão felizes por sua causa. Acolha a criança, acolha o pequenino. E nesta acolhida o paraíso se faz presente, o Cristo se manifesta, o amor do Pai é derramado fecundamente no nosso coração. Te desejo uma vida fecunda, cheia de graça. Te abençoo, que o Senhor faça resplandecer sobre ti a sua face e te dê a paz e misericórdia na presença do Senhor. Um bom domingo para todos.